Na segunda entrevista, trazemos para a nossa janela a professora, autora do livro No Baú da Vovó. Professora da Rede Municipal desde 1987. Carioca, declara-se apaixonada por sua cidade, mas divide esse amor com Barra Mansa. Em 1997, lança o livro No Baú da Vovó. Foi secretária municipal de educação entre os anos 2001 e 2003. Atuou na sala de leitura entre 2004 e 2007, no Colégio Municipal Marcelo Drabble. Em 2008, passa a atuar como professora da educação especial, identificando e atendendo alunos superdotados. Em 2013, assume a coordenação do SEMAI, onde permaneceu até 2017. Quando retorna ao seu colégio de origem como professora e implementadora de informática educacional. Atua como psicopedagoga clínica, é especialista em psicomotricidade, mestre em diversidade e inclusão pela Universidade Federal Fluminense e aluna especial em curso de doutorado na Universidade Federal Rural. Ana Maria, a sala de leitura agradece a oportunidade desse encontro. Temos certeza que faremos grandes descobertas. Vamos lá? Vamos lá, eu agradeço inicialmente o convite, é uma honra, é uma alegria estar podendo dividir a história de um livro que eu escrevi com um grupo de sala de leitura, que é um grupo que eu amo e prezo demais. Então, Ana Maria, nos deu o prazer de saber o que podemos encontrar no baú da vovó. Fale um pouco para nós desse seu trabalho. Então, o livro Baú da Vovó, ele nasce, na verdade, de uma época que eu estava em sala de aula com turmas de o que a gente chama hoje de terceiro ano, eram segunda séries, e que o conteúdo era, entre eles ali, a gente tinha um conteúdo relativo à história de Barra Mansa. E aquilo era tudo muito chato, muito maçante para as crianças. E aí nasceu a história, que eu falei, vamos arrumar um jeito de contar isso de uma forma mais divertida, mais lúdica. Foi aonde nasceu o Baú da Vovó. Né? A partir de pesquisa, tive apoio de muita gente, muitas pessoas me passaram fotos, informações sobre a cidade. Por eu não ser daqui, não conhecer tão a fundo a cidade de Barra Mansa, a história não conhecia, né? Assim nasceu o livro No Baú da Vovó. Na verdade, ele foi criado, pensado para as crianças conhecerem a história de Barra Mansa, não dentro só de sala de aula, mas na cidade inteira, nos municípios vizinhos e pelo Brasil aí afora. Essa é a vantagem de nós sermos professoras, né? A sala de aula nos traz esses presentes, às vezes até inesperados. Ela nos movimenta para isso. Ana Maria, a avó é um personagem que sempre aparece nos livros, nas histórias, como aquela que conta histórias, né? Aquela que traz conhecimentos, que trabalha com as memórias, que guarda memórias. Como, por exemplo, a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. No seu livro, nós temos a Vovó Marta. Quem é a Vovó Marta? Como você construiu esse personagem? A Vovó Marta, na verdade, ela foi muito inspirada na minha mãe, porque ela era uma avó. Quando a gente entra em contato com o livro, a gente percebe que a Vovó Marta não é aquela vovó com aquela visão antiga, né? É uma avó bem antenada, né? Então era um estilo de avó que a minha mãe era. Então ela serviu muito de inspiração por aí. Inclusive minha mãe era assim, dentro da literatura, professora de literatura infanto-juvenil. Então acho que veio duplamente aí, veio a presença forte da minha mãe como avó dos meus filhos, e eu via a maneira que ela conduzia a coisa com os netos. E aí nasce a Dona Marta lá, uma vovó bem maneira, como eu costumo dizer. Super maneira, amiga de todos e que faz pesquisar, porque eu li isso no seu livro. Faz, não entrega pronto. De jeito nenhum. O enredo do seu livro, ele é construído a partir de um trabalho escolar
sobre a história do lugar onde se vive, sobre a história da cidade. A literatura infantil é um bom caminho para a construção da história de um lugar? Por quê? Não tenho a menor dúvida. Primeiro que a gente precisa... A literatura infantil ou a literatura não infantil, ela é caminho para tudo. E acho assim, no campo da literatura infantil especificamente, tudo que você possa trazer, como foi a ideia lá atrás do livro, você possa trazer de uma forma mais lúdica, mais prazerosa para as crianças, em formatos de leitura. É óbvio que é um livro um pouquinho diferente, não é um livro colorido, mas que também teve um objetivo. Quem pega o Baú da Vovó para ler, foi impresso em preto, né? É um livro em preto e branco, e a ideia era as crianças colorirem. Então, elas também tinham uma maneira de interagir ali com a história, elas estarem dando o tom delas naqueles personagens ali que foram criados. Mas, sem sombra de dúvida, a literatura é porta para tudo. É porta para tudo. Janela também, né? Vamos falar de sentimento? Vamos. O que você sentiu e sente por produzir e publicar um livro com a história do lugar em que você vive e levá-la para todos os cantos e mais, a diversas gerações? É muito emocionante. Você escrever um livro e você encontrar como hoje, né? Eu encontrei, a gente está numa entrevista informal, né? Você com um livro que você conseguiu na sua escola. Exatamente. É muito emocionante isso, né? É um exercício, eu diria que quase de imortalidade, né? Porque fica, né, para gerações. Hoje, antes de vir para cá, eu estava lendo meu livro, que tinha tempo que eu não lembrava, e eu percebi ali, tem alguns detalhes para ajustar? Tem algumas coisas históricas ali que a gente precisa ajustar. Um prédio que já não existe mais, uma coisa ou outra. Mas tem coisas que ainda são muito atuais. A fala sobre o Rio Paraíba poluído, 80 e... Quanto tempo? 97? 97, uma fala inicial ali das crianças fazendo trabalho, né, com o Rio Paraíba poluído, né? Então você tem coisas que ainda são muito atuais. O trem que atrapalha o personagem ali atravessar, exatamente, né? Então é um exercício, eu diria para você, que quase que de imortalidade. E é um privilégio, portanto, um privilégio tornar-se imortal através de uma obra literária. Me emociona muito o fato... Eu não sou uma barra-mancense, eu sou uma carioca apaixonada pela minha cidade, não canso de dizer isso, mas Barra Mansa é a minha segunda casa. Eu estou aqui há muitos anos, né? É uma cidade, eu acho que pela qual eu já lutei muito, principalmente dentro da educação, né? Eu sou uma pessoa da educação, de dentro da educação. Tive a chance de ser professora de sala de leitura durante um período, eu era apaixonada. Então, é emocionante. Você vê que eu fico até com a voz embargada, né? Porque é como se fosse o meu presente para essa cidade. Um presente especial por tudo também que Barra Mansa me deu. Realmente é de emocionar, porque seu livro ele foi lançado em 1997, como nós acabamos de dizer, ou seja, a sua obra está completando 24 anos. Dirija-se a cada um dos moradores de Barra Mansa, falando sobre o poder que o escritor possui de unir passado, presente e futuro. Então, eu acho assim... Barra Mansa é uma cidade extremamente acolhedora, ela é multi, porque ela abriga gente que vieram de todos os lugares, de vários lugares do Brasil, né? Que formaram sua família, moram ainda aqui, e eu acho que assim, como a gente dizia, que é a chance da imortalidade, essa comparação que eu fiz, né? Bastante forte, é a chance de você conhecer o lugar que você está, a história do lugar que você está. Todo mundo quer saber, todo mundo quer conhecer a história do avô, da avó, como era, como não era, né? E conhecer a cidade da gente,
Barra Mansa está indo para outros lugares através da literatura e de uma literatura específica, teoricamente específica para criança, mas que um adulto, um adolescente lê com muita facilidade, né? É muito bom, é muito bom, é muito emocionante, muito gratificante. Quem tiver a chance de ler o Baú da Vovó, leia, porque tem fatos históricos ali, é uma maneira tranquila, são grupos de crianças lá conversando, né? Um cotidiano bem meu. E preciso dizer que algumas das crianças, 2 crianças exatamente, foram inspiradas em 2 alunos meus à época, né? Olha, que devem coisa estar boa. homens aí, como eu costumo dizer, já devo ter netos deles. Então você pode dizer a cada morador de Barra Mansa que quem tiver a oportunidade de escrever, de registrar essa história, faça. É um povo sem passado, é um povo sem memória, né? Um povo que não valoriza a história, né? Porque, por exemplo, Barão de Airuoca, que está no livro, né? Fala-se do Barão de Airuoca. A gente fala tanto, onde você estuda? Eu estudo no Barão, no Barão, no Barão. Quem foi o Barão de Airuoca? Né? Então, é a história dessa cidade, é uma cidade que é a história de uma cidade que é muito acolhedora, de uma importância extrema na economia local, uma importância histórica bastante grande, com a Princesa Isabel tendo vindo aqui, uma economia, a questão das indústrias também que vieram para cá. Então, Barra Mansa, assim, acolheu muita gente de todos os locais. E a gente se sente muito acolhido por ela, e nesse acolhimento é importante que a gente conheça o que foi o passado da minha cidade, da cidade, mesmo que eu não tenha nascido aqui, a cidade que eu vivo, é a cidade onde eu tiro o meu sustento, é onde eu crio os meus filhos, e isso é importante, com toda certeza. Ressignifica a nossa existência no lugar que habitamos, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então, para finalizar, a conversa está boa demais, mas chegamos no momento de finalizar a nossa conversa, Ana Maria. Você escolheu escrever para crianças. É uma especialista em inclusão e diversidade. Que ou quais janelas você percebe que são abertas para um leitor quando incentivado desde pequeno? E na literatura, quais as janelas que você ainda percebe que precisam ser abertas? Então, falando especificamente da literatura infantil, e aí a gente dentro da questão da diversidade, da inclusão, eu acho que é uma questão do país inteiro, não é uma questão de Barra Mansa, do estado do Rio, nada disso. Talvez a gente precisasse ter mais livros acessíveis, à medida que a gente tivesse eles em libras, tivesse eles em braille ou audiodescrição, porque isso faz a diferença. São leitores também, não é porque são pessoas com deficiência que tem que ficar fora desse nicho da literatura infantil. E com a literatura infantil, através das histórias, você pode combater sim muito preconceito. E aí eu quero lembrar aqui, quando a gente fala em inclusão, a gente não estou falando só daqueles alunos que a gente fala são da educação especial. É o preconceito quanto a pessoa gorda, é o preconceito quanto a pessoa negra, é o preconceito contra a questão de gênero, né? São todos os tipos de preconceito, porque incluir é isso. O bacana, o legal é a diversidade, eu pensar de uma maneira, você de outra, ela gostar de se vestir de outra maneira, o outro de cabelo vermelho, porque o que importa é o que está aqui dentro. E a literatura, ela é capaz de fazer isso. A literatura infantil, então, tem esse papel muito importante de já colocar essas crianças crescendo sem muito preconceito, sem muitos tabus, né? Eu acho que ela é um instrumento muito eficaz para quebrar esses paradigmas todos, esses mitos, esses conceitos, esses preconceitos que a gente carrega. É isso, Ana Maria. Vamos abrir as janelas para a literatura, vamos gerar possibilidades. Ana Maria, obrigada por essa maravilhosa vista da sua janela. Obrigada por conversar conosco, por nos inspirar e nos fazer acreditar no poder da leitura.
Precisando, eu tô aqui, gente. Um beijo para todo mundo que for assistir a gente. Você que acompanhou a nossa entrevista, esse bate-papo super especial, não deixe de colocar os seus comentários aqui, ó, bem no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Confira essa e as demais entrevistas em nossa playlist Leiturar 2021.